Alguém já ouviu falar de inteligência social? Sabe de onde que isso veio? Muita gente me pergunta, Lucas, o que é inteligência social? E eu digo a você que inteligência social, quando aplicada, ela traz um enorme benefício na vida do ser humano. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos a esse download de conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Rafael, fundador da Indole Society. E hoje o tema que a gente vai trabalhar é inteligência social. É um tema que tem ganhado muito espaço, mas ainda tem muitas pessoas que não sabem nem de onde que isso veio. Eu sou um dos poucos palestrantes e desenvolvedores de pessoas do Brasil que trabalha exclusivamente com esse tema. E hoje eu vou trazer para vocês quais são os benefícios que é desenvolver essas habilidades, seja ela na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. O conceito de inteligência social é a forma que o indivíduo, o ser humano, ele se relaciona no meio que a gente vive. Por exemplo, conhecer uma pessoa nova, conversar com uma pessoa desconhecida, fazer uma nova amizade, trabalhar a sua relação dentro do seu ambiente de trabalho, todas as partes que levam o ser humano a se comunicar com o outro e com o mundo à sua volta, isso é inteligência social. E agora a gente vai vendo que várias pessoas têm essa dificuldade, não só pelo fato de não conhecerem esse tema, mas pelo fator de não entender quais são os princípios que trazem uma relação social saudável e duradoura. Por exemplo, pessoas tímidas. Eu já fui uma pessoa extremamente tímida. Na minha adolescência, nossa, eu não conseguia apresentar um trabalho sem ficar tremendo nas bases com aquela folha na mão. Aposto que você já passou por isso também. E a partir de tanto sofrimento, porque eu digo pessoalmente que falta de relação social, falta de comunicação e socialização traz sofrimento, tanto físico quanto psicológico. Porque acaba que o psicológico ele interfere no físico também e acaba bagunçando todo o nosso sistema fisiológico, mental. E é por isso que quando a gente tem essa dificuldade, a gente não vê saída. Mas, graças a muitas coisas, muitos fatores que eu passei na minha vida, eu conheci esse tema. E eu comecei a desenvolver essas habilidades. Isso foi me trazendo um resultado fantástico, que tudo que eu desenvolvo hoje, né, não é porque eu trabalho com esse tema, mas tudo que eu desenvolvo hoje eu tenho a agradecer à inteligência social. A primeira citação de inteligência social no mercado da nossa sociedade, foi em 1920, apresentada pelo psicólogo Edward Trindle. Ele que fez a primeira apresentação desse tema de inteligência social. Nele, ele cita sobre essa importância do ser humano em estar desenvolvendo as habilidades necessárias da comunicação para trazer benefícios para a sua vida. E depois, em 2006, Daniel Goleman introduziu o livro Inteligência Social. Se você não conhece, Daniel Goleman ele é conhecido hoje no mercado como o Papa da Inteligência Emocional. Hoje, o tema inteligência emocional tem ganhado muita força, porque várias outras pessoas, 90% do mercado de desenvolvimento de pessoas, trabalham com esse tema de inteligência emocional. Mas após o lançamento de inteligência emocional, poucas pessoas sabem que o próprio Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Social em 2006. Isso trouxe uma grande repercussão no mercado. Por quê? Ele fala que a inteligência social, dentro dos seus parâmetros de habilidades a serem desenvolvidas, ele é algo inseparável da inteligência emocional. É meio que o seguinte, inteligência emocional representa a questão nossa e a nossa própria mente. É como se fosse o indivíduo e ele mesmo, as nossas emoções. E já a inteligência social, ele já vem ao contrário disso. É o indivíduo e o mundo, é o indivíduo e as suas relações fora dele mesmo. Então, inteligência emocional e inteligência social, elas se complementam. E isso é algo muito bom a ser trabalhado junto. Porque se você controla a sua mente e você controla as suas ações, você mesmo controla o seu destino, você controla onde você vai. Você não deixa que nenhuma falta de habilidade dentro desses dois parâmetros de conhecimento atrapalhe você a atingir os seus resultados, atingir o que você quer. A inteligência social, ela tem várias habilidades a serem desenvolvidas, mas quais são elas? Esse tema traz várias habilidades a serem desenvolvidas e a primeira delas é a comunicação verbal. Comunicação verbal é tudo que sai da minha boca, é tudo que sai da sua boca.
Toda forma vocal, forma sonora que a gente expressa através da nossa comunicação é a comunicação verbal. E tem muitas pessoas que não sabem expressar a sua comunicação verbal. Você conhece pessoas que são desagradáveis, deselegantes e são aquelas pessoas sem noção? Que na hora que não deveria falar, ele abre a boca e fala uma coisa que não devia? Aquelas pessoas que, vamos lá, são extremamente inconvenientes. Isso é uma pessoa que não tem essa habilidade de comunicação verbal, ou seja, ele não tem nenhum tipo de habilidade em inteligência social. Porque quando você, para desenvolver essas habilidades, você tem que ter uma coisa que a gente chama dentro da PNL de filtro. Filtro é você saber o que deve falar e o que não deve falar, dependendo da situação, dependendo da ocasião que você vive, ou a ocasião que você está vivendo naquele momento. Então a comunicação verbal é extremamente importante, é uma habilidade essencial para você desenvolver isso que a gente chama de inteligência social. A segunda habilidade a ser desenvolvida é a comunicação não verbal. E aí a gente traz sobre a questão da expressão corporal, que é um complemento da comunicação verbal. Você vê que, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, eu estou falando com vocês e minha mão está gesticulando levemente. Isso é a comunicação não verbal se relacionando com a comunicação verbal. Ou seja, quando a gente expressa a nossa fala, expressa a nossa linguagem, o nosso corpo ele acompanha para poder complementar o que a gente está dizendo. Se eu cruzar os braços e tentar gravar esse vídeo, eu não vou conseguir. Porque a minha comunicação não verbal, ela comunica diretamente com a minha comunicação verbal. Então eu estou falando com vocês e minha mão está gesticulando, complementando a minha fala. Isso é muito interessante para quem quer desenvolver mais essa comunicação não verbal. A gente tem aí, por exemplo, grandes livros no mercado, como Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal e O Corpo Fala. São grandes livros conhecidos aí dentro do mercado que podem dar uma aprofundada sobre como funciona o nosso corpo. O nosso corpo, ele representa 93% da nossa comunicação. Isso mesmo. Por exemplo, o que sai da minha boca representa 7% da minha comunicação. E o que o meu corpo expressa representa 93%. Isso é muito interessante porque a gente pensa que as pessoas têm que aprender o que falar. Só na fala, mas não. A maior parte da nossa comunicação é não verbal. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala o seguinte: nossa, eu nem preciso saber o que aquela pessoa vai falar porque eu já consigo entender a linguagem dela? Sabe quando você era pequeno e sua mãe ia te dar um ataque, você fazia papelão na frente dos outros, sua mãe só dava aquela olhada assim pra você? Você já sabia que em casa, ó, ia chegar e ter surra? Por quê? Ela nem precisou falar nada. A expressão corporal dela já te falava: chegar em casa nós dá certo. Quem nunca passou por isso? A terceira habilidade dentro desse conjunto é a empatia. Muitas pessoas falam que empatia é simplesmente a questão, você tem que se colocar no lugar do outro. O conceito de empatia ela é muito mais profundo do que isso. Não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, mas é você expressar e se conectar com as emoções do outro. Porque quando você olha para uma pessoa e se conecta com as emoções dela, você se conecta com a essência dessa pessoa. Isso é empatia. Não é simplesmente, eu vou me colocar no lugar do outro. Isso é um conceito muito vago sobre a palavra. Empatia em si, ela é muito mais profunda, é se conectar com a essência, com a emoção da pessoa. E assim você vai sentir diretamente o que ela sente. Isso aí é muito utilizado dentro de padrões de terapeutas. Por exemplo, o terapeuta, o psicólogo ou várias outras terapias, ele necessita da empatia, não é colocar no lugar do outro, mas conectar com o seu cliente, com o seu paciente, ele sentir o que ele está sentindo. Assim a gente tem que fazer todos os dias. Sentir o que o outro está sentindo para a gente poder entender melhor como ele vê o mundo, como ele se expressa. E assim poder ajudar as pessoas que necessitam através dessa empatia que a gente tem que ter. A quarta habilidade a ser desenvolvida dentro dessa inteligência social é a autoapresentação. Muitas pessoas, por exemplo, chegando numa entrevista de emprego, ela tem muita dificuldade, porque a comunicação falta nela, essas habilidades faltam nela. E acaba que quando ela vai se apresentar, ou fala assim, vai lá e apresenta seu nome na frente, quando você chega numa classe nova, você chega dentro de um ambiente novo, a pessoa tem dificuldade de se auto-apresentar, tem dificuldade de se expressar. É meio que eu falar, oi, tudo bem, eu sou o Lucas, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Ele não consegue fazer isso de uma forma positiva e acaba perdendo várias oportunidades. O exemplo mais fácil da gente entender é a dificuldade das pessoas em conseguir um emprego, chegar na entrevista de emprego, ficar tremendo, ficar com dificuldade, dar uma crise de ansiedade, dar uma hiperventilação nela e ela acaba não conseguindo aquela grande oportunidade do mercado de trabalho, simples pelo fato dessa falta de autoapresentação que está ligado diretamente na inteligência social. A quinta habilidade a ser desenvolvida dentro desse tema é a assertividade.
Sabe aquela pessoa que vai falar de um tema e ele fica, né, rodeando toco, rodeando toco, rodeando toco. Ele conta assim, 10 minutos para poder contar um pedaço de coisa, assim, um pedaço de história. É aquela pessoa que não tem uma comunicação assertiva. E isso é uma habilidade social. Porque as pessoas hoje não têm tempo para ficar olhando, ouvindo, tendo aquele tempo para poder estar ouvindo rodação de toco ou embromação. As pessoas hoje, o tempo ele é muito rápido, as coisas passam muito rápidas. E as pessoas precisam ser assertivas. É meio que o seguinte, eu quero falar uma coisa, eu chego e falo isso, isso, isso. Beleza? Beleza, entendi. E as pessoas não têm isso. Ela vai falar uma coisa, é que é o seguinte, eu tava pensando, e assim, acaba passando 3, 4 minutos, você fala, e aí, fala, o que você precisa? Vamos lá, resume a história da sua vida. Isso é muito negativo, principalmente no ambiente de trabalho. Quando você vai lá e fala pra uma pessoa, olha, chega lá, um líder, por exemplo, chega lá e fala pra pessoa isso. Aí a pessoa começa a embromar. Cara, não embroma. Fala o que você quer falar e as pessoas vão entender. Ponto. Assim você vai ganhar tempo, vai ser direto, vai ter mais segurança na sua fala e as pessoas vão começar a te respeitar mais. Porque pessoas que ficam embromando muito, ele acaba sendo chato, as pessoas não têm tempo. Falam, nossa, aquela pessoa. Meu Deus do céu. Então é isso que a gente tem que evitar. Quando a gente for comunicar com uma pessoa, a gente fala o que a gente quer dizer de uma forma clara, para que a outra pessoa entenda e você seja o mais sucinto possível. De uma forma prática, a inteligência social é a aplicação dessas 5 habilidades que a gente acabou de citar. E o interessante é que quanto mais você trabalha essa inteligência social, mais você trabalha a sua socialização, a sua comunicação, vai chegar no ponto que você vai começar a entender o ambiente só de olhar. Você vai começar a entender as emoções da pessoa simplesmente por chegar no ambiente, dar uma olhada, você vai começar a entender. Porque muitas pessoas não entendem como funciona a dinâmica social. Porque, igual tudo na nossa vida, existe a forma certa da gente fazer. E socialização, comunicação de pessoas, não é exceção. Então a gente tem que começar a entender essa dinâmica social. Quando você for trabalhando essas 5 habilidades, você vai começar a entender mais como funciona essa dinâmica. E aí você vai começar a moldar de uma forma que seja promissor para você. Ou seja, você vai começar a entender o ambiente, entender as emoções das pessoas, você vai começar a se conectar mais com as pessoas. E um dos principais fatores que trazem uma boa socialização é a escuta. Presta atenção, quantas vezes hoje você vê uma pessoa parando e ouvindo? Quantas vezes você vê uma pessoa que está disposta a parar no seu tempo para ouvir as outras pessoas? Ouvir os seus problemas, ouvir as suas dificuldades, e ainda mais, ouvir as suas conquistas. Hoje, como eu falei, o mundo está muito rápido. Isso é positivo para um lado, mas é muito negativo para o outro. Por isso que a psicologia está ganhando grande mercado. Por quê? Porque as pessoas hoje elas têm que pagar para poder serem ouvidas. Isso é um fato. Isso é a velocidade que a gente está vivendo. Esse mundo que todo dia está mais rápido. Correto? Então, um dos grandes segredos é, quando você é um bom ouvinte, você para e presta atenção. Não é você ficar com aquela cara de paisagem olhando para a pessoa falando assim, e tá com o pensamento em outro lugar. Quando você escuta a pessoa e presta atenção, interage com ela naquele momento de fala, você para de falar e escuta simplesmente a outra pessoa, você se torna um bom ouvinte, você se torna uma boa pessoa. As pessoas vão gostar de falar com você. Então, um dos grandes segredos da comunicação é ser um bom ouvinte. Presta atenção, quando você para e escuta uma pessoa, você não fala nada, a pessoa fala por 1 hora, você está escutando, interagindo com ela, a pessoa sai, nossa, mas o fulano fala tão bem. Você não falou nada, você simplesmente escutou. Mas você se torna uma boa companhia a partir do momento que você dedica um tempo da sua vida para poder escutar as outras pessoas. A vida, ele é um jogo social. Se você não entende essa dinâmica de como funciona a socialização, você acaba perdendo nesse jogo. Vamos lá. Qualquer jogo que a gente joga na nossa vida, seja um banco imobiliário, seja um truco, seja um poker, seja qual tipo de jogo, todos eles têm a forma de jogar e têm as regras. E a socialização, o mundo social, ele não é diferente. E se você não sabe jogar o jogo social, você não sabe as regras, não sabe a dinâmica, não sabe jogar esse jogo, você sempre vai perder. E nosso objetivo aqui é passar uma introdução. Essa introdução é o que faz você ter resultado, é o que faz você conhecer essa metodologia. Mas não é só você assistir esse vídeo. Eu sei que esse tema a gente pode fazer um curso de 1 ano sobre inteligência social.
Porque vai ter temas, vai ter habilidades, vai ter dinâmicas, vai ter muita coisa. Então, o meu objetivo aqui é passar uma introdução, passar uma informação para aqueles que não sabem que isso existe. E se você já sabe que isso existe, aprofunda nesse tema. Porque a sua vida pessoal, a sua vida profissional vai depender disso. A sua felicidade, a sua tranquilidade, a sua saúde mental vai depender da sua habilidade de se comunicar e socializar. A gente tem duas formas de a gente poder viver a nossa vida. Ficar jogando tempo fora ou utilizar do tempo para poder trazer benefícios para a nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer vocês. Se você já chegou até aqui, considere se inscrever no canal, considere se fazer parte desse time. Deixe seu comentário, eu vou responder todos para que a gente possa ter uma comunicação, uma socialização que traga benefícios. E muito obrigado!